estamos iniciando a nossa aula, Teoria Geral do Processo, aula que nós vamos dar continuidade nos estudos. Na aula passada, nós começamos a sessão 2, a unidade 2, falamos a sessão 1, 2 e a sessão 2. E na aula de hoje, nós daremos continuidade, vamos falar da sessão 2, 3 e 2, 4, finalizando assim os pais norteiam o processo todo o processo do ordenamento das leis. Antes de iniciar a aula, quero colocar aqui para vocês. Sinceramente, não dá para entender nada. Antes de iniciar a aula, eu quero falar para vocês sobre o nosso trabalho, o trabalho que terá valor. Tá dando mesmo não, mano? Alguém com o microfone aberto. Vocês estão me ouvindo? Uai, mas foi para isso que a gente comentou, em fone aberto. Não dá para entender nada. Turma, vocês estão me ouvindo? Alguém, por favor, pode abrir o microfone para comigo? Quem está me ouvindo? Professora, o áudio da senhora está muito baixo. Olha, nas outras turmas que tiveram essa reclamação, quem colocou fone de ouvido ficou melhor para ouvir. O meu microfone não fica melhor do que isso, infelizmente. Então, quem tentar colocar fone de ouvido pode ser que melhore. Poderia ir pro YouTube. Oi? Entendi. Fala de novo. Tem alguém que colocou? Creio que ele sugeriu para você ir fazer uma live no YouTube. Eu tenho que fazer a aula pelo Teams, tá? Que é a orientação da faculdade. Depois eu disponibilizo a aula no canal do YouTube. As outras já estão disponibilizadas, inclusive, tá bom? Mas a aula tem Enquanto que isso, ser... nós vamos no perrengue. E o perrengue, na verdade, é por conta, eu acho que do meu notebook, né? E vai ser esse mesmo volume, ou essa mesma questão aí na questão do microfone, vai ser disponibilizado assim no canal do YouTube também, tá bom? Tranquilo. Porque isso não é um problema da plataforma. Eu acho que é... Gente, tem alguém... Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Que bosta, hein? Muita bosta. Oi. Credo aí. Socorro, gente. Qual é a dificuldade de fazer uma live no YouTube? Nossa, velho. A Pois minha é. língua era de São Deixa. Oi, pessoal. Muita burocracia, velho. Muita. Nossa. Até parece que a gente se Pra matriculou. fazer live no YouTube precisa ter 1000 seguidores, mano. Deus. Uai, sério? Uau. Vamos criar um monte de perfil Seríssimo. e seguir esse povo aí. Cria conta fake aí, dá um jeito. Oi, pessoal. Entrei novamente. Olá. Quem está fazendo gravação de celular? Que está aparecendo aqui na minha tela, entra no meu. Ah, sou eu. Vou tirar então. Tá, por favor. Olha só, Karen. pessoal. Vamos falar sobre o nosso trabalho, tá? Vamos falar sobre a atividade avaliativa. Eu vou passar para o representante link onde vocês vão acessar e vai fazer a atividade ambiental.
O link vai estar disponível no AVA também para vocês na seção 2. Na unidade 2, seção 2.3, eu vou disponibilizar o link da atividade avaliativa. Ainda não é prova, tá? A atividade avaliativa eu vou liberar para vocês e ela vai ficar 24 horas sendo validada. Então, quem fizer dentro das 24 horas vai ter a correção. A atividade não sai do ar, viu, gente? Ela vai continuar no link. Então, quem entrar depois das 4 horas vai poder continuar, vai poder. Só que ela não vai ser validada. Por quê? Porque eu estou combinando com vocês um prazo de validação dessa atividade, tá? É uma atividade composta. Estou lembrada, são 6 questões, 8 questões. PGP eu não lembro quantas. É 6 ou 8 questões, todas de múltiplas. Então, assim, o aluno não leva mais que meia hora para ver, bem verdade, dentro daquilo que a gente tem estudado nas aulas, dentro do que está na posta de vocês, material didático, então não tem isso, tá bom? Então, quem não está participando aqui da aula, fale isso para os colegas, tem uma atividade avaliativa, vai estar no link, e ela vai ser validada nas 4 horas para ela ser liberada. Vou mandar o link para o representante da turma. Quem não conseguir acessar pelo AVA, acessa pelo link que o representante vai passar. É o site que chama SurveyMonkey. Está lá a atividade. Essa atividade vale 1.000 pontos, tá? Então, cada questão lá vai ser 8 questões, cada questão vale 100. Acho que vale 200. Lembrada de vocês que é 6 ou 8 questões. E tem um espaço para você identificar como aluno. Por favor, tenha misericórdia, coloca o seu nome completo. Não é que tu não gosta de ser chamado, o seu nome completo, tá? Se você tem nome completo, se você tem 5, se você tem 2, coloca seu nome completo, tá? Porque eu tenho que lançar isso mesmo e eu preciso desses dados. Se você puder também com o RA, ou fica lá com os dados que você puder, faça isso, vai dar certo essa avaliação. Outra questão é a nossa prova, né, gente? A nossa prova será, então, realizada na quinta-feira. Quinta-feira, que é o dia da aula, será a nossa prova. Será da mesma forma a prova. Eu vou dar o link para vocês e o link vai ficar disponível para vocês fazerem a prova. E a prova vai ter a duração da aula, que é de 7 a 10 horas. Você vai fazer a prova naquele momento. Vai fazer. Quem pode fazer depois? Alguém pode, gente. Mas lá me mostra o horário que o aluno acessou, né? O dia que acessou. Quem fizer depois vai ser validado, tá? É dentro da sua conversa. Porque ele não sai do ar. O horário não sai do ar. Mas eu Então, a atividade vai ser disponibilizada hoje. Logo depois da aula, eu vou dar o link. Aí ela vai ficar 4 horas. Até 9, 10 horas da noite, estava ligado, tá bom? E a prova na quinta-feira, 19h10, eu entro aqui, eu ingressar na quinta-feira, dá o link, e o horário de aula é o que vai para a prova, ok? Então, por favor, repassem isso para os colegas. Fala isso para quem não está participando. Eles têm o contato, repassem isso para os colegas. Bom, na aula de hoje, nós vamos não dar continuidade aos princípios que nós criamos na aula passada. Outra coisa sobre a prova, gente, o conteúdo da prova é a unidade 1 e a unidade 2, tá? Bem como os trabalhos também. É a unidade 1 e a unidade 2. Então, vocês viram dentro dessas unidades, é que vai estar dentro da prova. Não tem nada além disso, tá? Além disso,
também é realmente os artigos históricos, do processo de os artigos da Constituição também, a previsão legal. Então, não tem nada na natureza, tá? Eu compreendo vocês, que façam sem recorrer a mim, recorrer a outra forma, para testar o conhecimento de vocês, tá? É interessante dedicarem tempo. É uma forma da gente avaliar. Bom, na aula passada, nós então começamos a falar sobre princípio. E antes de entrar no princípio, a gente fez material diferenciando tipos de regras, tipos de regras, não diferem gênero, forma. Então, a norma é aquele todo de ordenamento. Dentro da norma, nós temos princípios e nós temos regras. Tá? Qual que é o outro? Vocês lembram de todos? Princípio e regra? Quem estava na aula? Olha só. O princípio é um as regras, gente, tem por definição própria, que elas são limitadas. Regras é uma forma. A regra são comandos dados pelo criador, e a regra ela é limitada por quê? Porque um não pode revogar o outro. Então, embora ele seja dentro da previsão legal, o ordenamento, a norma que regula o princípio, ele pode até conhecer o outro, mas ele não vai revogar ou ele vai sobrepor. Eles vão andar juntos, tá? Em algum momento, isso pode ser ligado em razão de outro, mas de acordo com o processo. Mas jamais vão revogar um ao outro. As regras físicas, elas podem, até porque acontece pela questão do próprio fator, né, que vai alterando as regras. Então, é muito importante a gente lembrar que princípio e regras são espécies da norma, espécies da norma. Tá? Então, foi essa questão que a gente iniciou a aula. Ô, professora, o vídeo tá travando muito, não dá para entender. Tá, os meninos aqui no grupo tá até reclamando. Tá muito ruim de ver. Aí complica, professora, porque é preciso dessas aulas, né? Eu vou tentar reiniciar aqui, se não der eu te falo. Mas os meninos estão todos reclamando, não é só eu. Pois é, pode ser a sua conexão, pode ser a minha, né? É, exatamente, mas não é, se for só a minha, tudo bem, mas os meninos aqui no grupo tá reclamando bastante. Que tá muito fraca, né? Vou tentar reiniciar aqui, velho. Obrigado. Outra questão interessante, outra questão que nós vimos na aula passada, são as duas grandes fontes dos princípios processuais, né? A primeira grande fonte, ou seja, de onde vem o princípio processual, é da Constituição. Então, gente, o primeiro lugar que a gente busca, que tem a fonte, que deriva os princípios processuais, é da Constituição. A Constituição vai ser a base de todos os ordenamentos jurídicos.
caso específico, é o Código de Processo Civil, né? Então, as duas grandes fontes dos princípios processuais é a Constituição e as normas. Nós começamos 11 princípios na aula, tá? E um dos princípios, nós começamos a falar, o primeiro princípio que falamos é do princípio devido processo legal. Gente, esse princípio a gente pode dizer que é o princípio mãe do processo civil ou do processo geral, é o devido processo legal, e ele foi devidamente regulado na Constituição e também no Código de Processo Civil, tá? Então, o princípio do devido processo legal é considerado o princípio mãe do processo. Outro princípio, na sequência, nós vimos o princípio da ação, né, gente? Que é o direito de ação, que está lá no artigo 2º do Código de Processo Civil. Eu vou pedir para vocês deixarem aberto o Código de Processo Civil, porque nós vamos manusear bastante o Código de Processo Civil, previsão legal demonstrando que a norma infraconstitucional privilegiou esses princípios. Então, o artigo 2º do Código de Processo Civil falou do princípio da ação, o princípio da demanda também, né? O princípio do direito de ação. Na sequência, falamos no artigo 4º do CPC e no artigo 5º, 78 da Constituição, dos seguintes princípios: o princípio da celeridade processual, da economia processual, da institucionalidade das formas e da efetividade processual. Falamos, então, desses 4 princípios. Na sequência, nós falamos do princípio da razoável duração do processo, né? E aí a gente discorreu sobre o que é considerado uma duração razoável do processo, que a lei não determina prazos para que um processo tramite, mas determina prazos processuais para as partes, mas não tem prazo para o juiz, e nem para o cartório cumprir, mas como que é feito isso? Nada disso. Falamos sobre essa razoável duração do processo. Aí, destrinchamos, falando do princípio da celeridade, do princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas. Encerramos, então, unidade 2.1 e 2.2. Tá? Aí, hoje, então, nós temos a sequência. E o primeiro princípio que nós vamos comentar aqui é o princípio da verdade real. Então, mais um. O primeiro de hoje é o princípio da verdade real ou princípio da verdade formal. Princípio da verdade real ou princípio da verdade formal. Gente, o que é esse princípio? Para a gente estudar esse princípio, a gente tem que lembrar do princípio do demanda, aquele que eu acabei de falar, que está no artigo 3, né? É a ação. E esse princípio da ação, ele vai ser dado quando fala o artigo 5, diz assim: o processo começa por iniciativa da parte que desenvolve o policial as questões. Então, o princípio, em primeiro lugar, está falando do Estado jurídico, aquele terceiro que vai dar a causa, ele é inerte. Ele
princípio da verdade real ou da verdade formal. Esse princípio é a verdade certa. Então, assim, a parte é que tem a obrigatoriedade, em geral, de suprir o processo, todos os documentos, as alegações probatórias do que está sem dúvida, tá? Quem faz parte é, é o princípio da ação. Mas aí o que acontece? Acontece que, para que os outros lugares parcial, da forma mais correta, mais honesta, dentro daquilo que está no processo, ele pode ir para que a parte promova outras provas. Ele pode fazer isso. Pode parecer que vai contra o positivo, mas não vai. Porque nesse momento, no momento das provas, no momento da realidade dos fatos, da verdade dos fatos, ele pode pedir produção de provas para elucidação daquele caso que ele está julgando. Então, isso é o princípio da verdade real ou verdade formal. É o juiz sair da inércia e provocar as partes para que tragam aos autos outras formas comprovatórias daquele pedido. O princípio da verdade real. É a faculdade do juiz de requerer provas, é a faculdade de requerer provas necessárias para buscar a verdade, para buscar a verdade do processo. Essa determinação do juiz, essa determinação do juiz é feita de ofício. Essa determinação é feita de ofício, ainda que as partes não aceitam requerir. Bom, coloca na frente. Artigo 370 do CPC. Olha o que diz o artigo 370 do CPC. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então, o próprio CPC tirou dessa inércia ou dessa postura passiva para que, focando o princípio da verdade real ou da verdade formal, ele possa se utilizar desse para instruir melhor o processo. Tá? Então, esse é o princípio da verdade real ou verdade formal. A sequência do princípio, próximo é o princípio da persuasão audiovisual. Nosso próximo
Solta aí. Alguma pergunta? Tá ouvindo? Alguma pergunta? Tá ouvindo ela? Agora eu tô conseguindo aqui. Baixinho. Baixinho. Tá baixinho. Esse princípio, gente, diz respeito à justificativa racional da decisão que o juiz tem que fazer nas sentenças. Então, o princípio da persuasão racional do juiz é quando ele aprecia as provas da lide e, independente do sujeito que tenha juntado aquelas provas, ele decide racionalmente nas provas para a melhor Quem que eu fiz a parte. pergunta pra ela? Ela tá te ouvindo, né? Então, anota sobre o princípio da persuasão racional do juiz. Anota assim. O juiz deve justificar. Tá ouvindo? O juiz deve justificar racionalmente sua decisão o juiz deve justificar racionalmente a decisão de modo que seja possível controlar a racionalidade dessa justificativa, de modo que seja possível controlar a racionalidade dessa justificativa. Então, o princípio da persuasão racional do juiz é a forma do juiz investigar as provas de modo racional, e esse racional tem a ver com equidade. Dependente de quem trouxe as provas aos autos, ele vai emitir uma juízo de valor de acordo com as provas racionalmente, de modo que quem lê a sentença tem como entender a racionalidade da justificativa da decisão. Esse é o princípio da persuasão ao juiz. É o princípio da oralidade. Bota aí, princípio da oralidade. Só duas. Esse princípio da oralidade, apesar de ser exercício da oralidade. Por quê? Porque o objetivo desse da oralidade é tornar séria. É lógico, verbalmente, tentando de tornar célere algum fato, é lógico que a oralidade, ela faz então, para ser público, tá? Ordenamento dele, ele
profissional que a parte, o computador, o terceiro, então, o princípio da oralidade é um princípio sério, mas para todo processo, ele tem sido criticado. Porque quando se oralidade na mão agora você vai fazer a vida tem que precisar, por exemplo, dia fora de tal. Porque olha só, sabe, 10 ele pode fazer o problema dele e o cartorário lá vai reduzir a termo, a petição, e vai dar seguimento no processo. Isso é princípio da oralidade, para tornar célere o processo. Mas, atualmente, para a própria segurança do processo, tem sido dificultoso, não tem sido tão utilizado. Então, o princípio da oralidade. Este princípio tem por objetivo pessoal, quem tem o microfone aberto, fecha por gentileza. Quem tiver com o microfone aberto, fecha por gentileza. Então, vou começar do princípio da oralidade. Este princípio tem por objetivo que o processo seja célere. Este princípio tem por objetivo que o processo seja célere. No entanto, em prol da segurança jurídica, este princípio vem sendo mitigado. Este princípio vem sendo mitigado. E os atos processuais estão sendo escritos. Então, esse é o princípio, tá? Oralidade, tá? O próximo princípio, pessoal, é o princípio da motivação das decisões judiciais.
está elencado, que está previsionado na Constituição. Vamos lá para o artigo 93. Quem está aí com a Constituição, eu estou aqui com a Constituição na outra tela. Artigo 93. Vou achar ele aqui. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. Artigo 93, inciso 9. Diz assim: todos os julgamentos do órgão judiciário serão públicos. Isso aí vai ser outro princípio que nós vamos ver, que é o princípio da publicidade. Serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público em informação. Aqui nesse artigo 93, inciso 9, nós temos pelo menos dois princípios aqui, que é o princípio da motivação das decisões judiciais e o próximo princípio, que é o princípio da publicidade dos atos processuais. Então, olha só, gente, por que as decisões proferidas pelo juiz têm que ser motivadas? O que vocês acham isso? Sob pena de nulidade. Gente, isso é para dar segurança no ordenamento jurídico, porque senão o juiz pode decidir. Porque senão o juiz pode decidir de acordo com o que ele queira e sem, muitas vezes, utilizando a persuasão racional de forma indevida. Então, toda decisão do juiz, ela tem que ser motivada e fundamentada sob pena de nulidade. Mas o que quer dizer isso, gente? Quer dizer que o juiz tem que levar em consideração todos os argumentos trazidos pelas duas partes do processo. Porque ele não pode se fundamentar só em uma parte do processo, só nos argumentos, nas provas de uma parte do processo. O juiz tem se utilizar das duas partes, todos os argumentos, e fundamentado em tudo isso, que ele vai falar, proferir a decisão dele. Então, esse princípio, o princípio da motivação das decisões, tem a ver com a fundamentação e ele não desconsiderar nenhum argumento trazido pelas duas partes no processo. Então, anota sim sobre o princípio da motivação das decisões judiciais. Primeiro, você vai anotar a previsão legal. Qual que é a previsão legal? Artigo 93. Artigo 93, inciso 9. 9 é o pauzinho X, tá bom? Artigo 93, inciso 9. É a previsão legal desse princípio da motivação das decisões judiciais. E qual que é o conceito dele? O juiz tem o dever constitucional. O juiz tem o dever constitucional de levar em consideração todos os argumentos e tem o dever constitucional de levar em consideração todos os argumentos trazidos pela parte e responder
está fazendo? O princípio da publicidade processual, ou princípio da publicidade dos atos processuais, é a regra geral do processo. Estados Unidos, a atividade jurídica, ela deve ser atos, nada pode ser dito, nada pode ser segredo. Porque tanto as partes têm identidade, como terceiros têm identidade. Então, a primeira coisa que você tem é que, em regra, ele é publicado pela cidade. Então, a primeira coisa da publicidade é a questão legal, o endereço, né? Está no artigo 93, inciso 9, esse que eu li anterior. Esse mesmo artigo que eu li do princípio anterior. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. Vou ler novamente para vocês. Todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos. Olha só. Então, estou falando aí do princípio da publicidade. E fundamentadas todas as decisões. Aí eu já estou falando lá do princípio da motivação da decisão judicial. E aí ele volta falando da publicidade. Podendo a lei limitar a presença, aí aqui ele vem e fala de casos de exceção em que pode-se ter sigilo dos atos processuais para alguns processos especificamente. Mas a regra geral é o princípio da publicidade dos atos públicos. Então, anota-se um conceito. Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos. A atividade jurisdicional em si, é a manifestação do Estado juiz. Portanto, sua natureza é pública. Portanto, sua natureza é pública. Bom, isso quer dizer, gente, que dados da função jurisdicional ou do Estado jurídico não podem ser sigilosos, tá? Lembra sempre disso. Então, se você for lá no fórum e quiser assistir uma audiência, na regra geral é que você pode assistir, a não ser aqueles casos que a lei expressamente dizer das hipóteses de sigilo. E aí a lei vai prever isso? Vai, a lei vai prever isso. Lá no artigo, lá no processo, no Código de Processo Civil, nós temos lá no artigo 189 do Código de Processo Civil. Vamos lá no artigo do Código de Processo Civil, em que vai tratar das hipóteses onde poderá haver sigilo dos processos atos processuais. Olha bem, gente, o tanto que é interessante isso. Esse princípio ele não pode ser absoluto, ele não pode ter caráter absoluto. Ele é uma regra geral, o princípio da verdade. Mas se ele tiver um caráter absoluto, ele pode trazer prejuízo ou uma exposição para a parte desnecessária ou uma exposição que pode causar prejuízo à parte. Por exemplo, assim, o divórcio de uma pessoa famosa, interceptação telefônica, tá vendo? São atos processuais
sigilo dos atos processuais. Então, esse princípio da publicidade processual, a publicidade dos atos processuais, ele não pode ser um princípio absoluto. Por quê? Porque a lei, o ordenamento também tem que cuidar das hipóteses de exceção. Anota sim, hipóteses de exceção para o princípio da verdade. Hipóteses de exceção para o princípio da publicidade. Artigo 189 do CPC. Artigo 189 do CPC. Esse artigo vai trazer 4 hipóteses, viu, gente? De atos processuais que poderão ocorrer em segredo de vista ou em sigilo, tá? Você vai anotar que é o artigo 189, eu vou ler para você, depois você faz essa anotação aí no seu caderno. Agora a gente não vai anotar, não, você vai só anotar que as hipóteses de exceção estão no artigo 189 do CPC. Diz assim, os atos processuais são públicos. Está vendo que a regra geral é o princípio da publicidade dos atos processuais. Os atos processuais são públicos, vírgula. Todavia, ou seja, a exceção, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. 2 pontos, aí vem. Inciso 1, em que o exija o interesse público ou social. Aí, como que a gente vai saber quem que exige interesse público ou social? Gente, a parte vai solicitar, vai requerer, vai argumentar e o juiz vai analisar esse pedido. Quando você não tem um caso específico, por exemplo, a interceptação telefônica. Quando um delegado pede uma interceptação telefônica, ele vai pedir, excelência, corre em segredo de justiça para não atrapalhar o inquérito, as investigações, qualquer coisa assim, né? Então, exige interesse público ou social. Inciso 2, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Então, tudo que for, tudo não, mas 90% das ações que tramitam na vara de família correm em segredo de justiça. Então, lá na vara de família, você não vai poder assistir uma audiência, porque ela não é pública, ela corre em segredo de justiça. A não ser que o juiz lá entenda que você, por ser estudante de direito, se compromete na confidencialidade e não vai trazer transtornos naquilo que você ouviu na audiência. Inciso 3 vai dizer assim que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Inciso 4, que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juiz. Então, você lembra que a gente estudou sobre a lei de arbitragem lá? Na lei de arbitragem, vai dizer que o que corre lá é sob segredo. E isso continua no CPC, tá? Então, esses são as 4 hipóteses de exceção ao princípio da publicidade dos atos processuais, ok? Então, esse é o princípio da publicidade. O próximo princípio que nós vamos estudar aqui é o princípio da lealdade processual. Então, anota aí, princípio da lealdade processual. Ou princípio da boa-fé processual. Ou princípio da boa-fé processual. Pegam água, gente. Gente, que princípio é esse? Princípio da lealdade processual ou princípio da boa-fé processual? Primeiro, a gente tem que lembrar lá do que vocês estão estudando, lá em Direito Civil, Negócio Jurídico, que a boa-fé é o princípio que rege a norma material. Você tem que provar a má-fé. Por quê?
boa-fé, que é o princípio da lealdade, que aqui, então, como é processo, é lealdade processual, ele é um princípio que ele é a regra geral para todos os fatos, os negócios, os procedimentos. Mas o que acontece? Exatamente qual que é a finalidade desse princípio, gente? É dizer que as partes têm que se comportar com boa fé, é que as partes não vai se utilizar do processo para meras alegações, ou simplesmente para prejudicar a parte, ou para protelar, ele não vai se utilizar dos procedimentos para protelar o processo. Isso é a boa-fé processual, ou a lealdade processual. É dizer que você tem que conduzir o processo de forma leal, forma de boa-fé mesmo. Tá, mas aí o que acontece, quem não se utiliza disso? Não acontece nada. Ah, tem esse princípio, mas a pessoa não está sentindo. E aí, legislador? E aí, juiz? Pô, por causa desse problema e por causa dessa questão que vinha se arrastando no Código de Processo Civil, esse novo Código de Processo Civil privilegiou aquelas pessoas que, por algum motivo, não se utilizam da boa-fé processual. E aí o Código de Processo Civil traz punição para quem age no processo de forma desleal. Está lá no artigo 81, as formas de punição para quem trata o processo com deslealdade. Mas vamos anotar assim, pessoal. Primeiro você vai anotar no princípio da lealdade processual ou da boa-fé processual, artigo 5º do o artigo 5º. Pegando aqui para vocês. O artigo 5º do CPC diz assim: aquele que, de qualquer forma, participa dessa, deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Esse aqui é exatamente o conceito, o princípio da lealdade, que é o artigo 5º do CPC. Então, aquele que, de qualquer forma, participa dessa, de qualquer forma, seja juiz, seja Ministério Público, seja testemunha, seja o agente requerido, o requerente, seja a perícia, o perito, deve se comportar de acordo com a lei. Então, o artigo acabou, tá? Porque pode aceitar que as partes participem do processo e utilizem o processo para finalidades que sejam de interesse público, para finalidades que sejam de interesse, tá? Então, sei para você, tá? O princípio da lealdade processual. Este princípio serve para a proteção, para a proteção de direitos subjetivos tanto. Este princípio serve para a proteção dos direitos dos litigantes.
lealdade, coloca assim na sequência. Para as partes. Que não se lealdade pessoal para as partes da poderá ser estimada multa
conclusão e para fantasia apesar de separar. Olha só, é Professora Mara, pois a não? a sua aula não tá dando para escutar nada, tá mudo. Quando a senhora fica longe, fica mudo. E desde a hora que eu entrei, eu não tô entendendo nada do que a senhora editou. Eu não aprendi, já troquei de telefone, notebook, não tá funcionando. E tô Exatamente. com fone. E tá todo mundo reclamando no grupo. Porque não dá, professor, para entender nada. A gente tá aqui porque a maioria tá com medo de levar falta, alguma coisa assim. 2 pessoas já saíram porque não estão conseguindo entender nada. E eu tô tentando até agora arrumar. Eu não sei o que fazer. Realmente, assim, eu não sei o que fazer, pessoal, porque é um instrumento de trabalho que eu tenho e Não é- Eu sei, professor, porque realmente o aplicativo também não é bom. Eu tinha que é, procurar outro meio pelo YouTube, porque o professor Jorge consegue passar pelo YouTube. E sai melhor. mas é que tem outro equipamento, gente, é diferente. É, Vamos professora. fazer o seguinte, Porque não adianta, a senhora vai estar perdendo tempo da senhora e a gente aqui também, porque não vai resolver o problema. Não, a gente vai aprender nada, não adianta. eu vou paralisar a gravação e vou tentar de outro lugar. Vamos ver se melhora, tá bom? Tá bom, então. Vou paralisar e sair da sessão. Tá, vamos aguardar aqui.